Meus queridos peritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Crime. Eu sou o Nakamura e sim, esse título de hoje que você está vendo aí é real. A NASA até que enfim confirmou, gente, a existência de OVNIs. Depois de longos e longos e longos e longos anos de questionamentos da sociedade em relação a esses assuntos, a NASA parou de fugir disso, parou de desviar o foco desse assunto e agora saiu. Agora não, né? Já tem um tempinho, eu vou colocar aqui na tela para vocês a data, né, desse relatório. Saiu aí, enfim, o relatório tão questionado em relação à existência de OVNIs. Nós temos aí 5 caminhos para as investigações e para explicações sobre esses vídeos e aparições e relatos, mas dentro desses 5 caminhos nós temos aí algo que possivelmente seriam vida extraterrestre. É confirmada essa informação? Não. Mas o fato de a NASA já dar essa confirmação da existência de OVNIs, que são objetos voadores não identificados, já é um grande passo e já coloca em questão muitas aparições que um dia foram tratadas aí como um simples mito, tá? Então, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal Crime, deixa seu like, que isso é muito importante para o engajamento desse vídeo. E eu quero agradecer, gente, ao engajamento que vocês deram no vídeo passado, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, que eu falei sobre o caso Flor de Lis. Vou tentar deixar linkado aí no card, para que você que não viu ainda, assiste lá. E se você quiser, comenta lá que você foi por esse segundo vídeo. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, sejam todos bem-vindos, vocês são os meus peritos e eu espero que esse vídeo também seja do agrado de vocês. Então, comenta aí alguma coisa que você queira ver, então vamos pro vídeo. Bom, gente, como eu disse no início, depois de longo tempo fugindo desse assunto, a NASA confirmou aí a existência de OVNIs, que nada mais é do que objetos voadores não identificados, que seriam basicamente o seguinte: são objetos que estão além do conhecimento tecnológico humano. Ou seja, existem por aí alguns relatos oficiais e não oficiais de objetos que o ser humano não consegue encontrar uma explicação de que é esse objeto. Ou são tecnologias que fogem do nível tecnológico que nós temos hoje, ou são tecnologias completamente desconhecidas pela humanidade. E a gente vai falar sobre algumas dessas aparições, alguns desses relatos. Um desses primeiros relatos começa, gente, há muito tempo atrás. O primeiro foi registrado em 2004 por oficiais da Marinha. Então, já desde essa época, até muito antes, tem outros relatos, mas relatos oficiais dentro desse relatório que saiu, né, da NASA, ele já começa em 2004. E os mais famosos são um de 2004 e outro de 2015. São dois relatos registrados aí por oficiais da Marinha. Então, a gente vai começar explicando o seguinte. A gente vai deixar bem claro que esse relatório da NASA não confirma de maneira alguma a existência de vida fora da Terra. O que a gente tem nesse relatório é que existem objetos voadores que não foram identificados aí por esses motivos que eu falei para vocês, né? E aí o que acontece, gente? Quem foi o responsável por esse depoimento feito pela NASA? Quem fez a frente ali, quem foi o representante da NASA? Foi nada mais, nada menos que ele, Bill Nelson. Quem é Bill Nelson? Bill Nelson, gente, ele é chefe da agência da NASA e ele é ex-senador da Flórida e veterano em viagens espaciais. Então, assim, a gente não tá falando de uma pessoa com pouco conhecimento, não. A gente tá falando de uma pessoa que já tem experiência, principalmente em viagens espaciais. Então ele sabe o que ele está vendo, ele sabe sobre o que ele está relatando, né? É uma pessoa que tem literalmente o local de fala, tem conhecimento sobre o assunto, então ele não vai falar qualquer bobagem, né? E aí o que acontece, gente? O Bill ele vai explicar para o pessoal na conferência que o primeiro relato que está incluso lá no relatório, eu vou tentar procurar o relatório e deixar aqui linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Bill ele relata
Já começa o relato com o registro de 2004, que foi o primeiro registro oficial dentro desse relatório. Foi feito por oficiais da Marinha, né? São alguns objetos. Eu vou tentar procurar também o vídeo e deixar aqui para vocês, que são alguns objetos que estão sendo registrados em extrema velocidade e fazem alguns movimentos nos céus que elas estão ali meio que fora da realidade da tecnologia humana até então naquele momento, né? Porque são objetos que têm uma super velocidade e não tem aparentemente uma propulsão nesses movimentos, que seriam jatos propulsores, que o que desempenharia esse movimento em alta velocidade, né? E até a velocidade que foi dos movimentos desses objetos já são além do que era possível, né, na época ali da tecnologia, inclusive até hoje, né? Alguns dos registros eles ultrapassam a capacidade tecnológica humana, né, que a gente conhece atualmente. E o que acontece também nesses relatos? Assim que estourou essa notícia, né, que vazaram as imagens, né, dessas aparições, começaram-se a surgir muitas especulações, muitas teorias, e a principal delas seria da existência de vida extraterrestre, né, que até então eram objetos não identificados e não são até hoje. E esses objetos não identificados, as pessoas começaram a criar essas teorias de que eram seres extraterrestres que estavam visitando aqui o nosso planeta. Enfim, aquela teoria toda que a gente sabe que o ser humano ele gosta muito de criar, porém, todavia, entretanto, a gente sabe aí que nada vem ser uma base, né? Ninguém cria uma teoria, uma fique assim, do nada. Então, temos esse registro, temos essas imagens dessas aparições, dessa aparição, né, no caso, de 2004, e aí levantam-se as teorias, e o Bill ele deixa bem claro que essa aparição não se tem ligação com uma possível vida extraterrestre. O que eles conseguem afirmar é que somente são objetos que não conseguiram ser identificados ali, né? E aí, como eu falei para vocês, o fato disso ser um grande passo para a sociedade em relação ao posicionamento da NASA em relação a aparições desse tipo é porque, gente, na época e até os dias atuais, a NASA ela era muito sigilosa em relação a esses assuntos. Muitas teorias são levantadas em relação à Área 51, em relação aos arquivos da NASA, ao que se sabe sobre a NASA. Teorias são levantadas também em relação a possíveis ex-funcionários da NASA ou possíveis ex-funcionários da Área 51, onde eles relatam que lá dentro existe mais conhecimento do que o ser humano possa imaginar e que se um dia vazasse as informações, né, do que tem ali dentro, a humanidade entraria em colapso, né? E isso já levanta uma outra questão, uma outra teoria, digamos assim, né, do que a NASA sabe que não é contada para o resto da humanidade, né? Então a NASA ela sempre foi muito sigilosa e muito cautelar em relação a esses assuntos. E o fato da NASA abrir esse leque para a sociedade é um passo muito grande, porque até então, quando se era questionado a existência de OVNIs, né, a NASA ela simplesmente não fazia declaração alguma, né? Então aí a gente já tem um grande passo que já é essa declaração de que realmente são OVNIs, são objetos voadores não identificados. Sem contar que nos últimos dias a gente vem tendo relatos aí de muito mais aparições, principalmente aqui no Brasil. Tem alguns casos que aconteceram, alguns foram no sul, inclusive a gente até vai entrar em contexto em um outro vídeo para contar especificamente sobre esses casos, mas o importante é frisar nesse vídeo é simplesmente essa confirmação da NASA em relação à existência de OVNIs. Mas no Brasil também sempre tivemos alguns relatos, né? A gente tem casos conhecidos que hoje são taxados como uma armação, piada, mas nos últimos dias a gente tem acompanhado no noticiário um caso específico que aconteceu em dias seguidos, né? Algumas aparições, alguns registros oficiais de pilotos lá no sul
Eu vou deixar também o endereço, o local correto para eu não me enganar aqui, né, na hora de trazer essa informação para vocês. Mas são alguns dias seguidos aonde tiveram esses fenômenos nos céus aí, ali da região sul do país. E isso tudo foi registrado por pilotos da localidade, que inclusive tem esses registros em áudio, né, que é a conversa entre o piloto e o pessoal ali do comando aéreo, né? Então a gente já tem esses relatos aí e mais relatos e mais relatos mais frequentes aí pelo resto do mundo. Então eu acho que até eu posso, opinião minha, né? Eu posso até pensar que o fato de os relatos estarem aumentando em torno do planeta fizeram que houvesse uma pressão em cima da NASA em relação a um posicionamento sobre esses assuntos, né? Sobre essas aparições, sobre esses registros e principalmente pelo fato de ter registros oficiais, né? Que são de pessoas da Marinha, pessoas da Aeronáutica. Então já realmente já estava na hora da NASA trazer esse posicionamento para a gente, né? Trazer um início de uma resposta ou simplesmente um questionamento que a gente possa fazer com mais clareza e com mais base, sendo essa base a própria NASA, né? E o que acontece, gente? Para vocês terem uma ideia, desde o início da redigitação desse relatório, o Pentágono ele registrou aí na faixa de 140 aparições, são 140 registros oficiais de OVNIs. Então assim, gente, não é pouca coisa. Isso fora os não oficiais, né, que é o que a galera registra por aí, mas acaba sendo nada oficial, né? Mas também que eu acho que deveria também ser investigado. E o que acontece? Houve um congresso americano para se tratar sobre esse assunto, e nesse congresso a gente teve um posicionamento de Ronald Moultrie. Talvez eu esteja errando na pronúncia, mas o nome dele vai estar escrito aqui. Ronald Moultrie. Ele é nada mais nada menos do que subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para Inteligência e Segurança. Ele relata, gente, que essas aparições, esses relatos, esses registros oficiais, eles apresentam um risco potencial para os Estados Unidos. Por quê? Seguindo a lógica do Ronald, o que a gente tem? O maior medo do Ronald, gente, é nada mais nada menos que esses objetos, eles sejam nada mais nada menos do que objetos voadores de países que são militarmente inimigos dos Estados Unidos, tais eles como China, Rússia e entre outros países, né? Então ele vê esses registros oficiais como um risco potencial, justamente pensando nesse lado. Mas como eu disse a vocês, esse relatório ele trata de 5 possíveis caminhos para esses registros. Eu vou explicar para vocês quais são esses caminhos. O primeiro, mais simples, porém em vários e vários casos não se enquadra, seria o que seriam objetos dispersos no ar. Aí a gente entra com sacolas, balões de ar, essas coisas que estariam dispersos ali no ar e passaram pelo radar, passaram por câmeras, mas em vários vídeos desses registros a gente consegue perceber que não teria como ser esses tipos de objetos, né? A gente não poderia trilhar esse caminho justamente pela maneira em que esses objetos aparecem nos vídeos, né? O segundo fenômeno também não parece fazer muito sentido, gente, porque esse segundo fenômeno ele trata simplesmente de fenômenos atmosféricos, que seriam o que exatamente, Nakamura? Seriam cristais de gelo, vapor, flutuações térmicas, que geralmente tem alguns registros que são captados por radares ou por câmeras térmicas, né? Então eles tentam explicar tecnicamente que seriam vapores quentes ou algumas explosões de gases que seriam captados aí por essas câmeras térmicas, né? Só que também, como eu disse no outro caso, muitos desses registros eles não se enquadram nesse trilhamento de caminho também. O terceiro caminho poderia também ser um dos caminhos bem trilhados, digamos assim, né? Que o terceiro caminho a gente fala sobre tecnologias em desenvolvimento. O que seria isso? Seria alguns projetos em segredo de militares ou de alguns países que estariam sendo testados, né? São alguns objetos ali que estão em sigilo oficial e que estariam sendo testados, porém foram registrados e acabaram se tornando um registro oficial e entraram nesse relatório, né? É possível? Sim.
Porém, até então, o que a gente tem sobre conhecimento de tecnologia, principalmente aérea, alguns desses casos, desses registros também não entram nessa trilhagem de caminho. O quarto caminho é o caminho aonde o Ronald tem o medo, né? Que é os objetos que são tecnologias estrangeiras, né? Que ali seriam mais ou menos o quê? Alguns objetos que são objetos espiões, naves espiões inimigas, que estão fora do conhecimento de tais países onde houveram esses registros, essas aparições. Tecnicamente ali os Estados Unidos, né, que é onde a NASA tem mais concentração de foco de estudo, né, e de atuação. Porém, a gente sabe que a NASA trabalha em relação a aparições e registros relacionado ao mundo todo. Porém, o foco central deles é tecnicamente ali, né, nos Estados Unidos. Então, o quarto caminho seria trilhado mais ou menos nessa linhagem, que seriam objetos que são objetos de países que são militarmente inimigos dos Estados Unidos. E o quinto e o mais esperado dos caminhos trilhados seriam exatamente os OVNIs. Os OVNIs seriam os objetos voadores não identificados. Porém, todavia, entretanto, gente, aí que tá a questão. Quando eu falo para vocês que a NASA deu um grande passo para a sociedade, porém esse passo foi somente um. Por quê? Eles não deixam claro, gente, o que a gente quer tanto ouvir, o que muitas pessoas acreditam que é a vida fora da Terra. Não. OVNI, gente, não foge para a NASA, ela não foge da real tradução ao pé da letra, que seriam os objetos voadores não identificados. Então, assim, são objetos que eles não têm uma explicação para dar para a sociedade, porém eles não afirmam nada além disso. São só objetos que, eu estou vendo ali, mas não sei o que é, eu não sei identificar. Ponto. Posso levantar hipóteses sobre esse objeto? Não. Pelo menos oficialmente, não. Né? Até porque levantar uma hipótese sobre um objeto se tratando da NASA literalmente seria um colapso para a humanidade. Por quê? A sociedade, gente, ela já surta com teorias que a própria sociedade cria. Se a NASA, que é um órgão de estudo, me corrijam se eu estiver errado em relação a ser um órgão, mas se a NASA, que é uma coisa oficial, levantar uma hipótese, essa hipótese é levada muito mais a sério do que uma tese, uma hipótese social. Então essa tese, essa hipótese, essa possível revelação, ela é levada muito mais a sério e encarada como verdade por muita gente da sociedade. E talvez a sociedade não estaria pronta para uma possível hipótese da existência de vida fora da Terra. Então até por isso eu digo para vocês que a NASA ela deu um passo, porém esse passo não foi tão grande assim, né? Foi apenas um passo, mas já é uma grande mudança para aquela NASA que a gente conhece desde os primórdios, né? Que se mantém ali sempre sigilosa em relação a esses assuntos. E o porquê que eu falo para vocês que esse quinto caminho trilhado é o caminho mais possível para grande parte dos relatos que a gente tem nesse relatório. Esses objetos, esses objetos registrados por oficiais aí, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, quanto até registrados pelo Pentágono, eles são objetos que eles alcançam uma velocidade muito além da que a tecnologia humana tem capacidade hoje, assim como eu disse para vocês no início do vídeo. São movimentos completamente diferentes do que seria possível pela física baseada na tecnologia que a gente tem. E o maior fator, que é o que eles dão muita ênfase, é o fato de esses objetos atingirem grandes velocidades então, em pouquíssimo tempo, sem nenhum fator propulsor visível nesse objeto. Que seria o quê? Quando a gente vê, por exemplo, um foguete sendo lançado ao espaço, a gente vê nitidamente o propulsor desse foguete, né? Que é para quem não
para ficar de um modo mais didático para vocês, didático entre aspas, né? Para ficar de um modo mais esclarecedor para vocês. A gente vê o jato desse foguete ali, né? Dando esse impulso para que ele suba, para que ele seja lançado no espaço. Quando a gente vê um jato, por exemplo, a gente vê as turbinas desse jato. Porém, esses objetos, no caso, né, que são mais de um, eles não têm um sistema de propulsão visível, tá? Até porque, falando sobre essas tecnologias, falando sobre construções, sobre objetos aéreos, para esses objetos terem um sistema de propulsão, esse objeto teria que ser externo, né? Até porque se ele fosse interno, a gente teria conflitos ali com a carapaça do objeto, né? E a gente não teria a propulsão para que esse objeto se mova. Então, os sistemas de propulsão teriam que ser do lado de fora desse objeto, né? Do lado externo. E, visivelmente, nos registros não se tem essa visão de sistemas propulsores para esse objeto. E sem contar que é uma velocidade completamente absurda. Então, assim, a gente sabe que não é de hoje que a NASA ela esconde, né, algumas informações aí da humanidade em relação a muitas coisas que eles abordam como estudo, né? Porém, esses assuntos, esses relatos estão cada vez mais surgindo, estão ficando cada vez mais à tona. E aí, meio que eu posso dizer para vocês que a NASA não tá tendo muito para onde correr, né? Não tem como eles fugirem mais desse assunto e agora eles vão ter que começar a tratar esse assunto mais socialmente, né? Colocando mais em pratos limpos aí para a sociedade, porque são inúmeros relatos, inúmeros registros. Fora esses 140 registros oficiais nesse relatório, tem milhares de outros que ainda estão sem explicação. Tem alguns registros já foram descartados como falso, outros que não têm explicação, outros que não foram estudados. Então a NASA ainda precisa explicar muita coisa para a sociedade. A gente eu vou estar fazendo um acompanhamento aí, né, do posicionamento da NASA, né? Eu vou estar acompanhando e vou trazer mais vídeos para vocês, principalmente sobre esses relatos que estão acontecendo aqui no Brasil, que pode ser que esteja acontecendo um agora, um registro, uma gravação de algum objeto voador não identificado aqui no céu do nosso país. Mas vou contar para vocês isso em um próximo vídeo. Eu só queria trazer para vocês essa informação que a NASA realmente confirmou que existem OVNIs. Então, assim, ainda vai dar muito pano para manga esse assunto. Então, se você gostou desse tipo de assunto aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você achou, algum caso, se já aconteceu com você, se você já viu algum objeto no céu, se você já conseguiu gravar, ou se você sabe de alguém que já viu, passou por alguma experiência do tipo. Não se esquece de inscrever-se aqui no canal, pelo amor de Deus. Ativa o sininho quando você puder, se possível, para assim que eu postar um vídeo novo, vou trazer vídeos com mais frequência, mas até porque escrever um roteiro para um vídeo nesse estilo, gente, dá muito trabalho, porque tem que pesquisar fontes. Eu vou tentar deixar linkado aqui para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, para vocês terem uma noção de onde é que eu tirei essas informações, né, de onde é que eu me baseei para escrever esse roteiro. E, pelo amor de Deus, dá like aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo engajamento que vocês estão dando para esse canal. É um projeto que eu tô amando fazer e já é um sonho. E eu espero que a gente consiga fazer acontecer. Eu sou Nakamura e muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal O Crime. Até a próxima.